Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 192 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Áustria de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Áustria é um dos circuitos mais curtos do calendário da Fórmula 1. Uma pista rápida, com retas longas, algumas curvas de baixa, ou seja, um circuito bem eclético aí, que favorece tanto, ora, a potência pura do motor, ora também o melhor pacote aerodinâmico dos carros, né? Atualmente o GP da Áustria acontece no Red Bull Ring, né, a pista da Red Bull, a casa da Red Bull, e que mesmo em tempos de dominância da Mercedes, né, a Red Bull sempre tinha um desempenho muito bom nessa pista, né? O carro da Red Bull rendia muito em casa, mesmo na época da Mercedes. Imagina agora que a Red Bull é a primeira força do grid, então ainda mais essa dominância acontece aí na pista da casa da Red Bull, do GP da Áustria. Nós já tivemos 35 GPs na Áustria, mas no atual circuito em Spielberg, nós estamos desde 1997. É um circuito rápido, como eu já disse, com várias retas que proporciona muitas ultrapassagens, né? São 3 zonas de DRS também e algumas curvas de baixa. Então, como eu já disse, é um circuito bem eclético. E importante lembrar que nesse final de semana, no GP da Áustria, nós teremos aí a segunda corrida sprint da temporada. Nós tivemos a sprint também na Áustria ano passado. Eu particularmente gosto muito dessa pista, né, em Spielberg. Então eu acho que a corrida sprint é interessantíssima colocar nessa pista, que é uma pista rápida, com 3 zonas de DRS, muitas possibilidades de ultrapassagens. Então ter sprint na Áustria eu sou bastante de acordo. E sem contar também que eu gosto muito de jogar essa pista no videogame. No game da Fórmula 1 aí é uma das minhas pistas favoritas que eu gosto de estar jogando. Eu curto muito, na verdade, esse circuito aí Red Bull Ring. Como eu disse, vamos lá então, circuito em Spielberg Red Bull Ring, a extensão de 4.318 metros, serão 71 voltas, né, perfazendo aí uma distância total de 306,452 quilômetros. É um circuito que possui 10 curvas, 3 pontos de DRS, como eu já disse. A volta mais rápida foi em 2020, Carlos Sainz com um tempo de 1:5.619, pode ver que é um tempo bem baixo, então é uma pista muito curta. Quem tem mais vitórias aí no GP da Áustria? Max Verstappen e Alain Prost lideram com 3 vitórias cada. Max Verstappen tem a chance aí de ser o maior vencedor no GP da Áustria se vencer nesse final de semana, ultrapassando aí o Alain Prost. Por enquanto estão empatados com 3 vitórias cada. E com 2 vitórias nós temos Ronnie Peterson, Alan Jones, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Nico Rosberg e Valtteri Bottas. Então o Verstappen, como eu disse, tem a chance aí de ser o maior vencedor do GP da Áustria, caso vença nesse final de semana. Em relação a quem tem mais vitórias no que tange os construtores, nós temos aí a Ferrari e a McLaren, né, liderando, empatadas cada uma com 6 vitórias. Depois tem a Mercedes com 5 vitórias, a Lotus 4 vitórias, o Williams e Red Bull empatada aí com 3 vitórias cada no GP da Áustria. Quem tem mais pole positions aí no GP da Áustria? Lidera aí com 3 poles o Nick Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet e Valtteri Bottas, cada uma com suas 3 poles no GP da Áustria. E com 2 poles aí nós temos o Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Max Verstappen também, se fizer a pole position oficial, e não a pole da sprint, que são coisas diferentes, eu vou falar mais pra frente, né? O Max pode também aí ter 3 pole positions e já liderar aí juntamente com essa turma que eu falei. E vamos falar um pouquinho o que aconteceu na corrida do ano passado, no GP da Áustria. Nós tivemos aí uma pole do Max Verstappen, que foi o vencedor da corrida sprint, e uma vitória do Charles Leclerc. Lembrando que essa pole do Max Verstappen, vencedor da corrida sprint, é porque as regras da corrida sprint eram diferentes no ano passado, foi implementado novas regras para esse ano. E a vitória do Charles Leclerc da Ferrari.
nós tivemos aí aquela corrida, foi aquela corrida que o Russell tirou o Pérez, né, da corrida, o Leclerc passou o Verstappen umas 3 vezes, teve toda aquela torcida laranja pela vitória do Verstappen e a Ferrari jogou água no chope da Red Bull naquela oportunidade. A Ferrari ainda estava muito competitiva e foi uma vitória muito dominante do Leclerc, porque ele chegou a passar 3 vezes ou 4 vezes o Verstappen na pista. E então nós tivemos o seguinte resultado: vencedor o Charles Leclerc, segundo lugar Verstappen, terceiro lugar Lewis Hamilton. Mas se você quiser uma análise completa aí do que foi essa corrida na Áustria no ano passado, é o episódio 87 do nosso podcast F1 a todo vapor. Então vai lá, seja se você estiver no YouTube ou algum agregador de podcast, você aproveita, clica lá no episódio 87 que você vai ter toda a análise do que aconteceu na corrida do ano passado. Os últimos vencedores, então, do GP da Áustria, como eu acabei de dizer, em 2022 foi o Charles Leclerc, 2021 Max Verstappen, 2020 Valtteri Bottas, 2019 Max Verstappen, 2018 Max Verstappen, 2017 Valtteri Bottas. Como eu disse aí, ó, algumas vitórias aí do Max Verstappen, principalmente em 2018 e 2019, onde era predominantemente o melhor carro era a Mercedes. Então, sempre foi uma pista muito favorável para a Red Bull. E o que esperar para 2023? Olha, a Red Bull é a melhor equipe do grid, é a casa da Red Bull. Obviamente é a grande favorita, né? E eu acredito que o Pérez precisa dar resposta. Já vem 2 ou 3 corridas que o Pérez vem fazendo uma corrida muito ruim, tendo o melhor carro do grid. E eu acho que por a Red Bull correr em casa, esse final de semana é essencial que o Pérez dê resposta. Do Verstappen a gente não precisa nem comentar, é o grande favorito. Mas o Pérez precisa dar uma resposta para a Red Bull correndo em casa. Assim também como o Lance Stroll precisa dar uma resposta aí para Aston Martin. Só o Fernando Alonso está conseguindo os pontos para a equipe. Aston Martin se mostrou aí como a segunda força, agora a Mercedes vem equilibrando as coisas. Está muito legal essa briga entre a Mercedes e a Aston Martin. E eu também acho que o desempenho da Mercedes vai ser bom nesse final de semana. Então acho que essa briga entre a Aston Martin e a Mercedes será muito interessante pela segunda força. E a Ferrari correndo por fora. E a Ferrari foi muito bem no ano passado. Eu resumi um pouquinho a corrida para vocês. Vamos ver se esse ano aí a Ferrari também virá com bom desempenho no GP da Áustria, porque se mostrou assim no ano passado. Previsão do tempo. Previsão do tempo, nós temos chuva aí para todo final de semana praticamente. Sexta-feira, possibilidade de chuva à noite, mínima de 14 graus, máxima de 24 graus. Na sexta nós temos a classificação, ou seja, classificação para a corrida principal. Então pode ter chuva aí também para o Qualify. No sábado também possibilidade de chuva, né? Mínima de 13 graus, máxima de 21 graus. Lembrando que sábado nós teremos tanto a classificação para a corrida sprint quanto a corrida sprint propriamente dita. E no domingo, chuva fraca, que o domingo é o dia da corrida, mínima de 14 graus, máxima de 23 graus. Então nós temos aí possibilidade de chuva durante todo o final de semana, o que é muito interessante. É um final de semana com corrida sprint, com 2 classificações, que é a classificação da corrida principal, a classificação da corrida sprint, e ainda na chuva, isso pode aí fazer um reboliço aí entre os pilotos e as equipes favoritas não serem tão favoritas assim. E alguns pilotos aí podem sobressair por conta da chuva, que equilibra bastante as coisas, a gente sabe disso. Gama de pneus da Pirelli. A Pirelli está com a gama mais macia de pneus, repetindo o que aconteceu na última corrida, C3, C4 e C5. Eu até acredito em 2 paradas, porque embora seja uma pista muito curta, mas é também uma pista muito rápida, e eu acredito que vai exigir muito dos freios e dos pneus por conta das curvas de baixa. Então, ou seja, você tem uma reta muito longa e logo uma curva de baixa. Então vai exigir muito dos freios. Eu acredito que a melhor estratégia seja 2 paradas, até porque nós estamos com a gama mais macia de pneus, ou seja, pneus que desgastam mais rápido. Então eu acredito que a melhor estratégia para esse final de semana seriam 2 paradas. Programação do final de semana. O TL1, ou seja, o treino livre 1, na sexta-feira, 8h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Aí nós temos o treino classificatório da corrida principal, também na sexta-feira, ao meio-dia, com transmissão da Band Esportes. Talvez possa também estar nos quadros aí de transmissão da Band, mas não é uma certeza. Então, o voto de segurança é que seja
na Band Esportes aí o treino classificatório para a corrida principal na sexta. Sábado, classificação para sprint, 7 horas da manhã com transmissão da Band Esportes. A corrida sprint no sábado às 11h30 da manhã, aí com transmissão da Band, bem provável, né? E a corrida no domingo às 10 horas da manhã com transmissão da Band, ou seja, é um final de semana de corrida sprint. Nós temos o final de semana todo recheado aí de eventos legais da Fórmula 1. Nós temos a classificação na sexta, nós temos a classificação da sprint no sábado, corrida sprint no sábado e a corrida no domingo. Então é um final de semana que vale a pena acompanhar tudo da Fórmula 1. Por fim, os meus palpites aí para o final de semana, eu acredito que seja uma pole position do Max Verstappen. A pole, gente, é a classificação da sexta, então eu acredito numa pole do Verstappen, vitória do Verstappen na corrida principal. Vou fazer os palpites apenas entre classificação e corrida principal, não vou fazer os palpites da sprint. Então vamos lá, pole, Verstappen, primeiro lugar Verstappen, segundo lugar Sérgio Pérez. Eu acredito aí numa ascensão do Sérgio Pérez, está precisando dar resultados para a equipe e a pista é favorável, o carro é favorável, então vamos lá, uma dobradinha da Red Bull em casa. Então Pérez em segundo, terceiro lugar Fernando Alonso e volta mais rápida Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP da Áustria de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Seja o agregador que você tiver, seja no Spotify, seja no Apple Podcast ou no Google Podcast. Avalie o nosso conteúdo, isso é muito importante, fortalece muito o nosso projeto. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente lá, tira um tempinho aí, avalie o nosso conteúdo aí no podcast, tá bom? Ajuda muito a gente, tá certo? Então um abração a todos e fiquem com Deus.